colocar o meu aqui, mas já... Bem, boa noite, gente querida. Chegamos ao nosso sexto encontro do terceiro grupo de estudos do ativismo delicado, artes manuais para a revolução. O tema de hoje é o fio que nos une, que vai ser organizado pelas queridas Andréa Cordeiro, Dulcineia, Ana Comide, Alice e Bianca. Eu vou ler um texto, um manifesto que essas mulheres poderosas escreveram. E diz assim: o fio que nos une. Nós, mulheres ativistas, conscientes da nossa fragilidade, decidimos tecer juntas um fio que nos una. Um fio feito de corda, de lã, de algodão, de cor, de muitas cores. Um fio feito de conversas, de estudos e de sonhos. Um fio feito de cobre e de nós, montado em placas de computador. Um fio que nos liga, estando longe umas das outras, uma no Brasil e outra em Portugal, outras ainda em Espanha. Decidimos estudar este fio, o fio da humanidade, e perceber como o ser humano, na aurora de seu nascimento, olha o seu recém-nascido e vê o cordão umbilical composto por veias. Quantos fios, quantas cores, quanta vida ali contida. E compreendemos a importância do fio nas primeiras comunidades, o fio que ata, que une, que suporta, o fio entrançado que constrói cestas que albergam alimentos, mas também o fio que embeleza, onde se perduram contas, compondo colares, adornando pescoços. E assim a humanidade caminha embelezada, e mais tarde surge em teares, tecidos, vestidos. E a mulher se veste. Veste-se de fios, gera fios e ligações, nutre filhos e emoções. E conta histórias sobre fios, fios que nos salvam de monstros míticos, fios que ligam os amados, fios que nos ligam à vida. Corta-se o fio, corta-se a vida. E continuamos nesse mundo moderno, feito de novas ligações, que já não vemos, que não tem cor nem consistência, mas que existem ao alcance de um botão. E sentimos o vazio dessa imaterialidade, choramos a ausência, mas nos alegramos na existência e na possibilidade. E persistimos, sonhamos com o dia em que o fio sejamos nós. Então, esse grupo preparou, através da história, da mitologia, da imagética, da cultura popular, o seu falar sobre artes manuais, o fio que nos une. É com vocês agora, garotas, mulheres, não, mulheres. A palavra está com vocês. Olá, boa noite. Então, fiquei eu de falar primeiro sobre este tema, porque o tema que eu fiquei de estudar foi a história, enquadrar um pouco a história do fio na história da humanidade, e por isso vou começar. Se não se importarem, vou ler, é mais fácil para mim também, e depois podem então perguntar, depois vou passar a minha fala às outras mulheres ativistas do nosso grupo, e no final teremos tempo para discutir.
Então, eu fiquei de estudar, investigar dentro do grupo a história do fio, com algumas questões. Quando surge, como é compreendido, que importância é que teve na história da humanidade e no seu desenvolvimento. E para responder a estas questões, encontrei várias autoras que se dedicaram a compreender e a estudar a importância do fio na história da humanidade. Autoras. Assim, cheguei a uma autora muito conhecida, que é a Elizabeth Wayland Barber. Eu não conhecia esta autora, adquiri este livro, que estou a ler agora, e que é muito interessante. E então ela escreveu 2 livros muito importantes para a história do fio, que é este, e um outro que é mais técnico, que são os Prehistoric Textiles, portanto, têxteis pré-históricos. Esta autora, então, coloca o surgimento, a utilização e a produção de fios dentro das comunidades do Homo sapiens sapiens, portanto, a humanidade moderna com as nossas características. Esta teorização é sobretudo descritiva, ou seja, eu fiz aqui com base no que eu sabia na altura, ela descreve e caracteriza as relações em relação às comunidades que produzem fios têxteis, não é? E, portanto, o que é que ela diz? Ela diz que as comunidades do homem moderno, que começam no Paleolítico Superior, tinham fios. E ela vai descrevendo ao longo dos séculos e ao longo das épocas a relação dessas comunidades com o fio. É muito interessante. Mas esta ideia não constitui em si um problema. Porquê? Porque nós temos essa capacidade na atualidade. Nós temos essa capacidade e muitas mais. O que quer dizer que no passado termos essa capacidade não é estranho, é normal. E então, quando é que este panorama teórico muda com mais interesse para nós? Muda depois do ano 2000, com uma outra autora, a Karen Hardy, que escreve um artigo muito provocador intitulado Teoria das cordas pré-históricas, como as fibras torcidas ajudaram a moldar o mundo. E então, esta teoria revela pouco desenvolvimento atualmente, porque ela é baseada em dados históricos que infelizmente existem poucos, não é? Mas tem ganho consistência dentro dos historiadores e da arqueologia e da história. E o que é que nos diz esta nova teoria? E eu trouxe-a porque acho que ela é muito interessante. Esta teoria afirma, então, que a tecnologia de entrançar os fios, para a obtenção de fios, começa muito cedo na história da humanidade, há cerca de 1,8 milhões de anos. Portanto, começa ainda com espécies de homens não muito diferentes de nós, não é? E vai ter um papel, e ela vai afirmar que vai ter um papel fundamental, a par das indústrias líticas. O que é que quer dizer? Que, portanto, estes hominídeos fabricavam artefactos em pedra e desenvolveram uma indústria lítica. E então o que ela vai dizer é que eles desenvolveram a par desta indústria lítica uma indústria ligada ao entrançamento, aos fios, à cestaria, a redes, construir redes, portanto, e isso, não é? Para estes períodos, não é? Como é que ela, como é que ela se, como é que ela afirma isto? Ela afirma isto porque, mesmo para períodos muito antigos, existem pequenos objetos furados que, em princípio, teriam que ser pendurados com um fio. Portanto, ela não tem a existência, os investigadores não têm a existência de fios, mas têm a existência de objetos que necessitariam de um fio. Ok? Portanto, depois, a partir de épocas mais recentes, Paleolítico Superior, 35 mil anos antes de Cristo, não é? Sobretudo, e Mesolítico,
de 8.000 a 5.500. Já há registro mesmo de fios entrançados e, portanto, restos. Talvez existissem cestos, mas também o que é que se parte do pressuposto? Que estas comunidades tinham que pescar, tinham que transportar bens e então vão construir cestos e vão construir redes para pescar. Então, o que é que podemos então concluir? Que surge o fio, os primeiros fios seriam tendões ou intestino, e nisto a Elizabeth Barber, a primeira autora, também fala. Portanto, os primeiros fios são tendões, são fios vindo dos animais, portanto, intestinos e tendões, que depois se vão transformar em vegetais. E, portanto, surge o fio, surge a cestaria, mais tarde surgem fusos, tiares, tecidos e, por último, a costura. Portanto, no final, a agulha, que foi, digamos assim, de uma das nossas conversas, dos nossos encontros, a agulha surgiu como uma ferramenta e foi a partir da agulha, que é o final do processo, não é, que surgiu tudo isto. Portanto, a agulha é o último objeto no fim desta história de desenvolvimento, ou seja, claro que depois vão surgir outros objetos na era industrial, e é muito interessante porque eu até estava a ler antes do encontro, para não estar tão nervosa, sobre aqui um capítulo, e ela estava a falar sobre a Revolução Industrial e a dizer como a Revolução Industrial foi uma revolução têxtil. Portanto, a Revolução Industrial foi uma revolução têxtil. E escreve coisas interessantíssimas sobre isso. E sobre porquê. Porque é que foi uma revolução têxtil e não outra. Pronto. Então, o que é que esta teoria nos traz de novidade? O que é que nos diz? Diz-nos então que o desenvolvimento cognitivo do ser humano parece estar relacionado com a utilização do fio. Isto é muito interessante. E as suas múltiplas valências. Okay? Esta teoria é muito recente, tem poucos dados, mas ainda assim está a ganhar consistência. Quanto mais recuamos na história da humanidade, mais difícil se torna encontrar vestígios para esta teoria. Contudo, torno a dizer, a presença de seixos perfurados, que são possíveis contas de colar, ornamentar, ou pesos de rede, talvez, indicam a presença de fios. Portanto, e na arqueologia, a presença confirma sempre a ausência. Quando não temos o objeto em si, podemos ter uma presença que confirma a ausência. Portanto, e para terminar, para passar o meu trabalho, para passarmos a outros temas interessantes do fio. Então, vou ler uma pequena parte do artigo da Karen, um artigo crítico da Eva, que criticou o artigo da Karen, a teoria da Karen. Porquê? Porque esta teoria da Karen, ela fez um pequeno artigo muito simples e lançou a bomba. E depois esta teoria foi outra autora, a Eva, que pegou nela e foi destrinçar aquilo tudo. Então ela diz assim: o resultado geral da análise das evidências arqueológicas mostrou um perfil desigual na validação da teoria, onde algumas evidências, como artefactos têxteis do Paleolítico Superior e impressões em argila, têm a maior relevância e validade. Os estudos etnográficos ilustram o papel das tecnologias de fibra vegetal nas sociedades modernas da Idade da Pedra, bem como as tecnologias necessárias e seu desenvolvimento e aprendizagem nas comunidades. A evidência etnográfica pressupõe que os humanos no Paleolítico Superior tinham o mesmo tipo de mente cognitiva e social para as tecnologias de cordas que os humanos modernos. E, portanto, são classificados como tendo uma relevância e validade muito mais baixas para a teoria pré-histórica da fabricação de cordas. A resposta ao RQ1, porque ela fez uma validação da teoria e tinha várias questões, uma das questões de validação da teoria,
pode ser resumida como um apoio à teoria devido à alta relevância e validade dos achados arqueológicos e raciocínio nos artigos publicados e livros que são referenciados. Conclui dizendo: a teoria descoberta por Hardy, em 2008, é argumentada como uma teoria substancial fundamentada. Portanto, ela conclui, apesar de achar que os hominídeos poderiam não ter uma mente desenvolvida, como não tinham uma mente igual à nossa, é estranho usarem o fio, mas ela conclui que as evidências são tantas que a teoria está bem fundamentada. E isto é importante. Assim, a conclusão é de que o fio tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo da espécie Homo, que até este momento apenas se conferia às indústrias líticas, portanto aos artefactos construídos em pedra. E assim o fio ganha uma importância para nós no desenvolvimento do nosso cérebro. Pronto. E era isto que eu queria trazer. Depois, nós tínhamos combinado dentro do grupo, e é com isto que eu vou terminar, fazer um pequeno trabalho e mostrar. Entretanto, eu não acabei o trabalho. Pronto. Fiz apenas umas rodelazinhas que ia pôr num casaco e queria fazer só a rodela. Mas como eu sou arqueóloga e dou muito importância aos objetos, às tantas eu vi os fios e pensei: eu já não quero cortar os fios, vou ter que arranjar forma de colocar os fios no meu trabalho, não sei como, mas estava a pensar em galáxias, várias no casaco, várias galáxias, e passaram de galáxias a cometas, portanto, é assim. E o fio, por último, que eu gostaria de dizer, tem uma valência muito interessante. Ele une, e quando cortado, já não une. Então, acabo por aqui e passo, se não me engano, à Andreia, acho eu. Então, termino. Oi, boa noite a todas. Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Então, conforme a gente foi se organizando aí durante essas semanas, eu vou falar de um outro aspecto cognitivo igualmente importante, né? No nosso desenvolvimento, nas nossas características, que é o aspecto simbólico. Então, eu vou abordar um pouco o fio dentro desse aspecto simbólico, através um pouco, né, da imagética, né? Nós vamos falar um pouco sobre mitologia e vamos falar um pouquinho também sobre os aspectos simbólicos do fio na linguagem. Como é bastante coisa, fui fazendo uns recortezinhos aí para que soe mais como uma provocação ou às vezes uma revalidação das coisas que a gente já conhece, né? Porque do ponto de vista da mitologia, são muitos os mitos que vocês que já trabalham com fios, né, já conhecem. Então, desculpe se eu for me tornar um pouco repetitiva, mas eu acho que tem algumas coisas das quais a gente não vai escapar, né? E nós vamos falar de alguns mitos aqui que todo mundo já conhece, mas acho que é legal, né, a gente ouvir falar de novo deles. Eu me baseei em alguns livros também, alguns materiais. Então, um deles é esse dicionário de símbolos, que já não está mais com a capa original, porque ele foi destruído aqui em casa, porque é muito grosso, ruim de manusear. Jean Chevalier e Alain Gerbrand, os autores, organizadores desse dicionário de símbolos, que é uma delícia. E nesse dicionário tem o verbete fio. Então, vou trabalhar um pouquinho com ele. E esse outro dicionário, que é do Pierre Brunel, que é o dicionário de mitos literários. Então, esses dois livrões aí que acabaram embasando um pouco mais a discussão, porque nesse dicionário de mitos literários a gente tem um verbete grande e bem trabalhado, que é o verbete fiandeiras, que é bem interessante também. Nos aspectos mais sutis, assim, da questão do fio, eu li um pouco do trabalho da Bárbara Couto, que chama A Tecelã. Na verdade, ela vai usar a ideia de tecelã para organizar uma série de conferências junguianas,
E trouxe, sim, para falar um pouco também, né, do fio como método, esse livro aqui do Ginsburg, que chama O Fio e os Rastros, que ele usa a metáfora do fio para falar um pouco sobre uma metodologia, uma maneira, né, de você fazer pesquisa em história. Então, para a gente iniciar, eu vou trabalhar assim, lendo algumas coisas e falando algumas, e eu começo falando sobre o que eu encontrei lá no dicionário de símbolos sobre a ideia do fio, né? E aí, no dicionário de símbolos, aparece essa ideia de que o fio ele vai ser retomado, né, em muitas sociedades, em muitas tradições, como exemplo da própria vida, como exemplo de continuidade. E aí ele vai trazer assim alguns elementos que eu realmente não conhecia. Por exemplo, a ideia de que fio e sutra, a palavra sutra é a palavra fio. Eu não sabia disso, fiquei muito espantada, né? Com essa ideia que aparece nos Upanishads, né? E o simbolismo é essencialmente esse simbolismo de algo que liga, né? O sutra como algo que liga todos os estados de existência entre si. E da mesma maneira, o fio. A ideia, então, é do fio como existência e a ideia do novelo como esse desenrolar da existência. Essa ideia do novelo a gente vai ver lá na mitologia depois grega, né? Ela aparece com força em muitos mitos lá. Mas voltando ao Upanishads, né? Aí a gente tem essa ideia do fio, que é sutra, e é um sutra que faz a ligação também com outras vidas, então não com outros mundos, né? A ligação entre esse mundo e o outro mundo, e entre as pessoas, entre todos os seres. Como em Ariadne a gente vai ter depois, né, que eu vou falar um pouquinho, essa ligação, esse fio que liga a vida e a morte, né? Então, aspectos bem sutis e bem interessantes, né, para a gente pensar. E a palavra tantra, ela também deriva dessa noção de fio, porque tantra é tecelagem. Então, acho que está tudo muito imbricado, né, nessa tradição, né, e essa imagem. Para os taoístas, a imagem do fio está associado também, também aparece em muitos momentos no Tao, e o aspecto do tecer o fio, né, da lançadeira, do bastidor, como uma metáfora também do movimento, da respiração, né, dos estados de vida e de morte. Então, aparece essa imagem do tecido, aparece a imagem também do tecer de dia e do destecer à noite, né? Então, essa ideia do desmanchar e do refazer, né, do recomeçar, está presente também no Tao. Nina, acho que a primeira imagem, se você puder mostrar agora, é uma imagem que aparece num... Vamos ver se aparece. É uma imagem que aparece num dos primeiros manuais ali que chama Tradições de Mulheres Exemplares, que é um manual chinês muito antigo, né, 200 a.C., né, um dos primeiros textos didáticos da China sobre moralidade feminina, e já aparece a imagem da tecedeira ali, né, da tecelã. A outra imagem é bem contemporânea, tá? A imagem que eu vou trazer agora na sequência é... Cadê? Isso. É a imagem de um anime, não sei se é anime, acho que fala, que são os desenhos japoneses. Meu filho é super fã e eu tenho assistido alguns com eles, e esse anime é um primor, é muito lindo, chama Your Name, que é de 2016, e nesse anime toda a trama, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de trama, transcorre em torno de uma tradição japonesa que depois nesse dicionário de símbolos ele reafirma, que é a tradição de um fio vermelho que era usado nos enlaces, né, nos casamentos, quando se enrolava o fio dele e o fio dela, né, o fio do casal, e se fazia um novo fio mais forte com essas duas fibras vermelhas. E esse anime retoma essa tradição bem antiga de um jeito bem bonito.
eu também não sabia que a representação do Yin e do Yang, por exemplo, estavam ligadas à tecelã e ao boieiro. Então, são as duas faces da produção de vida, né? Aquele que lida com a terra, que lida com a lavoura, com os bois, e aquela que tece. Então, são imagens que já estão povoando, né, a humanidade há muito, muito tempo. Na região da bacia mediterrânea, aparece aqui no livro também, todo o norte da África, as atividades ligadas à fiação e ao fio, né, e ao tecer, elas estão sempre associadas simbolicamente com a obra criadora, né? Tecelagem, fiação e lavoura como bases simbólicas que vão estar sempre juntas, né? Sendo que a fiação, ela também é um trabalho de lavoura, né? E aí eu acho que temos a imagem seguinte aí, Nina, que é uma imagem que às vezes a gente encontra como afiandeira, às vezes a gente encontra como afiar, né, em que aparece essa representação do ato ali em que ela está pegando também, né, a fibra, né, e está manuseando a roda. Então também aparece essa imagem de colheita, de certa forma, né, numa das análises que eu li, e essa imagem da fiandeira, ela vai aparecer em vários contos, em várias histórias populares. A gente vai encontrar a história do fio, a gente vai encontrar a fiandeira, muitas vezes ligadas à iniciação feminina, né, em várias instâncias, sempre muito marcado por esse ato de fiar. Por exemplo, a história da borralheira, da gata borralheira, em algumas versões muito antigas, ela fiava. Então, isso vai estar no imaginário, né? Povoando essas interpretações. E está quase acabando o meu tempo. Na mitologia grega, a gente vai ter algumas representações super, né, conhecidas e importantes, né? As moiras, que depois a Ana vai falar um pouquinho, né? Como a primeira representação assim mais forte dessa ideia tríplice, né? Então a gente tem ali nas moiras essa também, que eu achei muito interessante, essa neutralidade, de certa maneira, em relação ao Olimpo. Elas estão ali fiando, estão ali dando destino, cortando quando necessário, remendando quando necessário, mas um pouco alheias também, né, aos pedidos e aos clamores. E aí também tem uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente não tem muitos elementos, se elas são velhas, se elas são novas, se elas são bonitas, se elas são feias, né? Esses elementos não entram em xeque no mito, porque a importância está no ato, né? No que elas fazem. Nós teremos a imagem da Penélope, né? Que é uma outra imagem de fiação e de fio que aparece com muita força. E no dicionário de mitos, ele vai estar ligado, eles vão colocar isso como o fio da paciência, mostrando o quanto que a Penélope, pacientemente, ela não está esperando. Ela não está esperando passivamente. Ela está lidando com o medo. É muito interessante essa imagem, porque enquanto ela tece, ela engoda, né? Ela consegue escapar, né, dos assédios, das pressões masculinas. E quando ela destece, ela está lidando com vários medos, inclusive o medo de receber de volta um marido que ela não conhece mais, né? Então, acho que é uma imagem muito legal essa da tecelagem e do tecer e destecer como uma forma da gente lidar também com o medo. E a Ariadne, que é a próxima que vai aparecer ali, que é um dos mitos mais bonitos, né? A Ariadne vai estar ligada com o fio na história toda dela, que se passa em várias, né? Depois de Teseu, ela vai continuar a história dela. E ela tem uma história com os fios que é pregressa. A Ariadne, quando era criança, ela animava bonecos com fios e ela anima o Teseu, de certa maneira, nessa saga, né? Dentro do labirinto, também com fios. Então, há interpretações, inclusive, de que quem matou o Minotauro foi ela. Ele foi apenas uma ferramenta, né? Ela que conseguiu fazer esse encaminhamento. Mas, enfim, a Ariadne aparece, né, como uma imagem muito rica e muito conhecida já da gente em relação aos fios. Por fim, a gente tem a Calypso,
que é aquela, ela é menos conhecida, né? Mas essa ideia da tecelã, que abre mão do seu amor, né? Abre mão da figura perto dela para tecer as velas com as quais ele vai sair para o mundo, né? E diz que são velas praticamente invencíveis, né? Que são velas resistentes e são velas potentes, e que ela que vela pelo sucesso dessa viagem. Então, é também um aspecto bem bacana. Não vai dar tempo de eu aprofundar as questões da linguagem, mas eu vou deixar a sugestão de um texto que eu já vou passar para a Nina. Pode ir um pouquinho mais. Então, eu vou um pouquinho mais. Isso, pode mas avançar. É bem pouquinho mesmo, porque eu já estou quase concluindo, para falar sobre um texto da Ana Maria Machado que chama O Tal da Teia. Não sei se é um texto que vocês também já conhecem, mas eu fiquei muito impressionada, gostei muito do texto. Como diz a Dulcinea, é um texto muito giro, porque ela vai fazer um trabalho de linguagem ali muito interessante, contando um pouco da trajetória dela como escritora e de como desde a pós-graduação, quando ela era orientanda do Barthes, ele chama a atenção dela para dizer que no texto dela aparece muita terminologia que não é acadêmica, que ela usa muitas imagens da casa, que ela usa muita imagem de comida, então assim, os 1000 folhas, a cebola, e ela usa muitas imagens tecelãs. Então, aí ela vai chamar para a gente a atenção da gente, né, para as ideias que a gente usa recorrentemente em que a gente menciona o fio, por exemplo, fio da meada, quando a gente quer dizer pegar o enredo, pegar a história, né? Filete de voz, esse não é dela, mas aparece no dicionário de símbolos. Como que a gente usa a ideia de fio de voz, só um fio de voz, como algo que realmente você teceu lá dentro de você e você deixou e lançou para o mundo, né? A ideia do fio de voz. E as metáforas, né? Entre trama, tecido, e a mais incrível que eu nunca tinha pensado, novelo e novela, né? Do quanto essas palavras a gente usa no cotidiano, mas às vezes a gente não lembra, né, de fazer esse tipo de relação. Então, o fio que nos une está aí desde, né, a Dulcinea mostra pra gente, né, desde o nosso desenvolvimento técnico até o nosso desenvolvimento simbólico da nossa linguagem, né, das nossas formas de relação também com o mundo. Acho que era isso. Depois eu passo para vocês bem certinho aí a referência do texto da Ana Maria Machado, que vale muito a pena ler ele inteirinho. Tá bom? Obrigada, gente. Quem vai agora? Sou eu aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Tá dando para escutar? Pode ir, sim, pode ir, avança. Pode? Tá. Bom, meu nome é Ana, para quem não me conhece, eu sou aqui de São José do Rio Preto. E assim, eu falei um pouquinho no grupo menor, no nosso grupo, né, no fio que nos une, que eu tenho fico um pouco receosa com vídeo, né? Que eu fico um pouco assim, porque eu não vejo semblantes, né? Então eu tenho um pouco essa dificuldade. Ao mesmo tempo, eu não teria conhecido tantas pessoas, né, se não fosse esse recurso. Então, tem aí um contraponto, né? E eu fiquei com a cultura popular, o fio na cultura popular, né? E busquei alguns artigos, né? Marilena Chauí, Spinoza, Deleuze, Boaventura. Então, tem algumas vozes nas minhas reflexões que eu vou fazer aqui, né? Pouco tempo, mas são algumas reflexões que eu trago. Busquei também, porque eu sempre volto um pouquinho para Paulo Freire, né, Pedagogia do Oprimido. Eu trabalho na escola pública, né, sou coordenadora de uma escola pública, e eu acabo sempre buscando algumas coisas do Paulo Freire também, né, que me ajudam a pensar em várias coisas sobre esse sistema que a gente vive, né. Mas eu vou ler 2 epígrafes do que eu pensei, né, para hoje, assim, para esse estudo, da Hannah Arendt, que diz assim: vivemos uma das epígrafes. Vivemos num intervalo entre o passado e o futuro.
ainda que tenhamos um sentimento de estarmos entrincheirados. A lacuna que então chamamos de presente é o espaço, tempo e lugar da nossa ação no mundo. Cada nova geração, e na verdade cada novo ser humano, inserindo-se entre um passado infinito e um futuro infinito, deve descobri-lo e laboriosamente pavimentá-lo de novo. Aí leio também. Ao lado do poder há sempre a potência, ao lado da dominação há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar a partir do ponto mais baixo, este ponto. É simplesmente lá onde as pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas. Ali onde as linguagens, os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação, é onde, no entanto, ela existe. Pois tudo isso é a vida e não a morte. Hilbert, né, de 2010. E aí, eu iniciei com essas duas epígrafes para fazer uma reflexão com essa questão da cultura popular. Eu busquei alguns grupos de pessoas, de mulheres, né, de rendeiras de Sergipe, de bordadeiras, e o quanto eu vi potência, eu vi vida, assim, né, nos relatos e nesses artigos, no sentido de uma resistência, de ser um movimento de resistência nessas manifestações, de resistência e persistência, né? Porque a gente vive nesse movimento, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, mercadológico mesmo, onde tudo é mercadoria. As informações, as ideias, os objetos, a estética, né? Então, a indústria cultural está aí para fazer a gente consumir essas coisas prontas. E esses movimentos resistem, né? Esses de diversos lugares do Brasil, de lugares longínquos, resistem e persistem, né? E aí eu fiz essa reflexão assim de morte e vida. Eu não sei em que dia, em que encontro, em que momento que eu vi, né? Que a Nina trouxe a questão da pulsão de vida e de morte, da psicanálise. E eu fiquei com aquilo, assim, pensando sobre essa relação, né? Esse fôlego de vida desses movimentos, né? Que é uma potência, que é uma alegria, que é uma troca, que é um fio, né, que se entrelaça entre as pessoas, que, de certa maneira, é um fio de pertencimento, é o fio de união, é o fio de transformação, porque elas transformam as próprias vidas e transformam o entorno, né, o meio em que vivem, de alguma maneira, e as pessoas que estão à sua volta, nesses relatos que eu vi, né, que eu pesquisei. Isso fica muito forte para mim, né? E elas vão perpetuando de geração em geração esse fazer com o fio, né? Pensando nessa ideia do fio, mas revisitando, né? Reinventando esse movimento também, sempre, né? Por esse porvir, com essa esperança de isso se perpetuar de uma nova maneira, de alguma maneira íntima, até de transformação, né? De alguma esperança. E aí a pulsão de morte, né? Que é até um olhar um pouco radical, não sei, mas eu fiquei um pouco com essa ideia do quanto criar, né, que é uma condição humana, é abafado, é oprimido, né, por esse sistema. O quanto entristece, o quanto adoece, né, assim, por esse sistema, e o quanto essas manifestações buscam essa vida, né, esse sentimento de pertencimento, essa voz. O fio seria a voz, né? Seria esse movimento integrado, desse entrelaçar. E aí, quando a Dulcineia falou da questão da imagem, né? 2016, mais ou menos, acho que foi em 2016, eu escrevi um artigo para educadores sobre as diferentes narrativas das pessoas, né? E o quanto essas narrativas entrelaçadas podem ficar mais fortes, podem resistir, né? O fio resiste quando há esse entrelaçamento de narrativas de alguma forma. E aí eu pensei nessa imagem, no fio de ouro, que está nesse artigo.
E logo também pensei nas moiras, né? No mito das moiras. Então, eu abordei assim, bem rapidamente a representação, né, das moiras. E eu falei assim, será que eu consigo para hoje, assim, porque eu já tinha esse desejo, né? Eu tenho desde 2016, quando eu escrevi o artigo, essa coisa de pensar nessa questão do fio, né? Dessa resistência, desse entrelaçamento do fio. E aí eu fiz um paralelo também com as moiras, né? Pensei numa reflexão do quanto esses grupos de pessoas, essas mulheres, que depois a Bianca e a Alice vão falar um pouco mais sobre isso especificamente, quanto a formação, né, de um Natal para um outro estado, né? O quanto há uma região, e mesmo o corte, né, que é o corte que tem a tesoura, né, que rege o fim, né, também é um elemento de transformação. Enquanto as vidas, de certa maneira, se transformam a partir desse fio, né, tanto para perpetuar como para transformar também, né. E para finalizar, eu separei um conto que eu gosto muito, que é do livro, que na verdade, olha que interessante, né? Depois que eu percebi, depois que eu tinha pensado no conto, que eu me lembrei, nossa, o título do livro é O Fio das Miçangas, né? Do Mia Couto. Tem um conto muito interessante, cujo nome é As Três Irmãs, né? É a Gilda, a rimeira, as três, cada uma tem um dom. A rimeira é a Gilda, que gosta de fazer rimas, a Flornela, que é a receitista, a Evelina, a bordadeira. Eu vou ler um trechinho só da Evelina. Dizem que bordava aves como se no tecido ela transferisse o seu calcado voo. Recurvada, porém, Evelina nunca olhava o céu. Mas isso não era o pior. Grave era ela nunca ter sido olhada pelo céu. Em ocasiões outras, sobre o pano pingavam cristalinas tristezas. Chorava a morte da mãe? Não. Evelina chorava sua própria morte. E no decorrer da história surge um viajante, e as irmãs ficam enlouquecidas por esse viajante. Mas, aí, no final da história, a gente entende, né, que é um conto que tem a fantasia, é um conto fantástico, que dá a entender que as irmãs mataram o viajante, o pai. O pai era um opressor, que não deixava elas sonharem, né? E aí também eu fiz um paralelo com uma analogia com essa questão desses grupos, né, que de certa forma resistem. Porque, de um lado, há uma certa opressão, né, um sistema que diminui, né, o nosso processo criativo, mas a gente tem a Evelina, ela teve uma ruptura aí, né, no enredo, ela mata essas duas pessoas, né, e ela transforma a própria condição, e a partir daí ela alça voo, a partir daquela condição inicial do bordado, ela alça voos reais, né? Ela tem uma libertação aí, um processo de libertação. Então é isso. Busquei também em Boaventura, né? A questão dos saberes, né? Da importância de fazer eu li um dos artigos que eu li, assim, essa técnica, né, das rendeiras ele é tão assim difícil, né? Então a gente não tem uma valorização como deveria, né, na academia, né? E por que não ter essa troca, essa valorização, tanto num meio mais acadêmico, científico, com esses saberes populares, né? Eu observo muito isso, essa questão, assim, muito nitidamente na escola, porque o brincar, a imaginação, né, da criança, os fazeres manuais, né, eles ficam assim, o ano que vem, no próximo ano, aí
vai começar a ler e escrever, né? Então, essa dicotomia mesmo entre a valorização, né, a importância dos saberes, né? Não que a leitura seja desimportante, né? Mas esse entrelaçamento, né? Esse fortalecimento entre os diferentes saberes. Um deles, essas manifestações que são tão ricas, né? Que mexeram bastante comigo nessas pesquisas, né? E a Alice compartilhou um vídeo, então acho que eu tenho que passar a minha agora para a Alice, porque ela fez um relato no grupo menor, né, sobre a avó, que eu acho que vai elucidar um pouquinho disso, assim, que eu trago, tá? Então acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Obrigada, Ana. Alice, está aí? Oi, Nina. Oi, meninas, boa noite. Tô aqui nervosa, né? A gente fica nervosa. Não, acho que não só com o vídeo, mas o falar. O falar me deixa nervosa quando precisa estar essa coisa centrada. Porque eu falo muito, mas no momento em que é para... acaba ficando mais nervosa. E no grupo menor, assim, no grupo em que nós montamos o Fio que nos une, para falar um pouco sobre como seria a organização do trabalho, nós fizemos um Zoom no sábado, e aí as meninas falaram um pouco, eu acabei não conseguindo pegar tudo, mas no final eu falei um pouco sobre o que é esse fio que me une, né? A Dulcineia trouxe sobre a história, a Andrea falou sobre a imagética, sobre a mitologia, sobre o símbolo, o simbólico do fio. A Ana trouxe essa parte da comunidade, do comunitário, né? E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, elas trouxeram muitos livros. Eu vou trazer um pedacinho de um artigo que vai sair num livro que ainda não foi lançado. Ele será lançado ano que vem, vocês vão poder se deliciar com, além da minha, inúmeras outras histórias, outros artigos que serão lançados juntos. E aí eu falei para as meninas um pouco sobre o que é esse fio na minha vida, né? A Nina conhece um pouco dessa história. Eu postei o vídeo sobre a minha avó, que é eu sempre tive os fios na minha vida. Desde muito pequena, eu sempre fiz muitas artes manuais, né? Mas quando maior, eu fui convidada a dar aula de trabalhos manuais por conta dessa facilidade com as manualidades. E no meio disso tudo, eu descobri que eu não tinha só uma avó que cozinhava, lavava e fazia as atividades do dia a dia, também trabalhava fora. Eu descobri que eu tinha uma avó tecelã, que a minha avó, aos 9 anos, ela já tinha tecido a própria rede. Ela tinha tecido a rede em que ela dormia. E que, por conta do casamento, né, ela abandonou essa tecelagem. E aí eu separei um pedacinho do meu artigo e eu queria ler para vocês de como foi como é que esse fio me uniu à minha avó, esse fio das artes manuais, né? Como é que foi me ligar à minha avó, alguém que eu nunca me desliguei dela, mas que trouxe um outro olhar para essa mulher que, como eu, era fazendeira. Então, eu separei um pedacinho e eu queria ler para vocês. Após 2 anos, minha filha, no 2º ano, fazendo crochê como disciplina escolar, a Dona Jona, minha avó tecelã, nessa época já tinha deixado de lado suas manualidades. Se dedicava, então, a trabalhar para outros em troca de um salário. Faltava-lhe tempo e tranquilidade para sentar-se a um tear ou empunhar uma agulha de crochê. Todavia, o fio de algodão utilizado por sua bisneta, durante a execução da tarefa escolar, parece ter mexido com suas memórias, lhe trazendo lá do fundo um desejo de retornar alguma coisa quase perdida, que ia além das mãos e do algodão. Tinha a ver com as profundezas de sensações que lhe faziam falta, algo pouco palpável, mas muito sensível e necessário para se sentir mais viva.
Foi então que surgiu o primeiro despertar da minha avó. De repente, resolveu fiar um algodão que tinha em casa, trazido do sítio, do que pertencia ao meu avô agora, onde ele plantava e cuidava de alguns dos seus sonhos. Então, Dona Joana, minha avó, debulhou o algodão e seu jovem, meu avô, fez para ela um fuso, usando um bambu e uma pedra. E lá foi ela. Fiou um fio tão fino e uniforme que até parecia industrializado. Deu o fio de presente para a bisneta, que o guardou com carinho. Dona Joana, então, resolveu voltar às manualidades, dessa vez fazendo crochê. Ela fez muitos tapetes, apesar de que suas netas sempre... Apesar de suas netas sempre terem feito crochê, acredito que, como estava perto de se aposentar, Dona Joana achou que aquele era o momento de voltar a olhar para si. Então resolveu contar suas histórias de tecelã. Falou sobre suas aventuras de menina e de suas artes manuais, que pareciam preencher o coração. Momento em que ficava junto de suas irmãs e de sua mãe, onde se ouvia história e muito se aprendia. Ouvir e vivenciar todas essas histórias me despertou o desejo de cuidar de mim, de olhar e desvendar os meus grandes porquês. Bom, esse foi um pedacinho do artigo que eu escrevi na conclusão da pós-graduação em artes manuais. Eu acho que ficou, para mim, ouvindo as meninas falando, ficou bem forte, assim, todas elas trouxeram palavras que, durante a minha vida toda, sempre entoaram na minha vida, né, esse fio sobre a tecelagem. A Ana falou de geração em geração, né? E o que me veio foi esse poder que o fio tem de transformar vidas, né? O fio transformou a minha avó em uma tecelã que eu não conhecia e transformou a minha vida também, porque a partir do momento em que eu passei a ouvir a história da minha avó, eu percebi o quanto isso me fortaleceu para eu mudar, inclusive de postura diante do que eu faço hoje como artes manuais. Antes eu achava que era só um artesanato, uma coisa simples, sem muita profundidade. Hoje eu olho para tudo isso e vejo quanta riqueza tem, quanto as manualidades, quanto o fio traz uma riqueza imensa na minha vida. E eu achei interessante porque a Dulcineia falou sobre a história, a Andréia sobre essa parte magética, a Ana falou sobre esse comunitário e a gente veio desse marco, foi ficando pequeno até chegar num exemplo de alguém assim. Eu achei muito rico o nosso encontro. Agradeço muito. Gratidão, acho que eu finalizo por aqui. Muito bem. Mais alguém vai falar? Quem é agora? Bianca? Isso. Muito bem. Tá lindo, viu, gente? Tá uma beleza, nossa. Boa noite. A ideia da minha fala, eu contribuí muito pouco no grupo, não consegui me encontrar com as meninas, mulheres, né? Mas depois, pensando na própria experiência de trabalho com as artes manuais, eu lembrei das artilheiras chilenas, né, como técnica de uso do fio na contemporaneidade, né, como grupos populares, e também aqui no Brasil de um grupo de tecelãs e bordadeiras lá do Vale do Jequitinhonha. Então, a ideia com esse desfecho é que a gente pensou na história, nos mitos, nas imagens e como que hoje, né, esse fio ele ainda é provocativo, né? Como que ele ainda traz essa resistência, como que ele une e como ele transforma essas vidas através desses exemplos. Então, a gente vai lá para Minas Gerais agora, falar dessas tecelãs e bordadeiras do Vale do Jequitinhonha que fazem um trabalho também ligado à lavoura. Elas são agricultoras, elas plantam o algodão, elas colhem esse algodão com cantos de trabalho e depois elas fiam, tingem, bordam e elas estão fazendo agora algumas exposições bordando a vida na comunidade, né? Como que é essa vida, os violeiros, as mulheres,
a questão da religiosidade, né, cristã também. Eu estou um pouco resfriada, então vocês não reparem. E eu vou passar depois as imagens desse grupo para vocês. E eu queria ler um trecho que eu escrevi sobre elas, para depois eu entrar nas arpileiras, que é uma área que eu tenho mais experiência. Deixa eu abrir aqui. Bianca, você quer que eu passe o Instagram das mulheres do Jequitinhonha enquanto você lê? Quero sim, por favor. Então, tá bom. Estou só entrando aqui procurando o texto. Então, elas estão aí já no ar, tá? É o Instagram das mulheres do Jequitinhonha. Isso, nesse Instagram, que foi como eu conheci o trabalho delas, tem todo esse cotidiano, né, da roça, tem os vídeos delas cantando, fiando, tem essa questão também do grupo, né, como que ele se formou, um grupo que tem muitas mulheres hoje em dia, e que tem as mais anciãs, tem as mais jovens, e o mais bonito, assim, que eu vejo quando eu acompanho esse trabalho é esse pertencimento mesmo, né, esse orgulho, esse amor por ser tecelã, por ser bordadeira, né? O que o sistema capitalista sempre tentou tirar da gente com a maquinização, com esse imediatismo, elas trazem como força mesmo, né? Como uma possibilidade de falar, não, a gente pode fazer com as nossas mãos trabalhos muito originais, a gente pode falar da nossa comunidade, né? Esse aspecto etnográfico mesmo de registrar no tempo também, né? Uma prática coletiva e cultural. Então eu escrevi assim: mulheres que plantam, colhem, fiam, tingem e bordam. Das mãos fazem seu ganha-pão, cuidam do irmão, cantam uma canção. O trabalho como labor, ardor, amor. Produzem peças artesanais tingidas, bordadas, cantadas. Essas são comercializadas e mostradas em exposições, nos lembrando que a arte está em toda parte. Então é também trazer, agora eu vou voltar para o grupo, também trazer essa arte popular para as academias, né, e para os lugares de arte, e mostrando que isso também é arte, né, não é um tecido que tem um bordado e é algo rústico, né, comparado a uma arte de pintura, uma arte plástica mesmo. Então, eu acho que é um exemplo muito forte de resistência. Como antropóloga, assim, eu não vejo muitos grupos assim que tem mesmo esse caráter, né? Tem o Central Veredas lá em Brasília, se não me engano, que também faz um trabalho bem semelhante com tecelagem, com fios. E esse tecelãs e bordadeiras, eles inclusive elas recebem pessoas e grupos para mostrar o trabalho. Aí agora saindo do Brasil, indo lá para o Chile, até porque as arpileiristas estão num momento muito forte, né? A gente tem um grupo que chama Memorarte, se a Nina também puder, por favor, mostrar. As arpileiras... Espera só um pouquinho que eu já vou mostrar, tá bom? Eu vou contextualizando a história primeiro das arpileiras. Elas surgiram no Chile contando mesmo da vida bucólica, do campo. Teve Violeta Parra, né, contando também como era essa vida na fazenda, dos animais, essa vida silvestre. Até que depois, durante a ditadura, nos anos 70, especificamente 74, elas voltaram com força total, narrando em retalhos que eram feitos em sacas toda essa opressão vivida pela ditadura. Então, essas mulheres se reuniam e teciam muito o panorama geográfico, inclusive. Todas as arpileiras, elas têm um contexto territorial, né? Tem sempre a cordilheira, tem sempre a vida da comunidade e como que foi essa atrocidade mesmo do regime de Pinochet. Os exilados, os desaparecidos, e elas não tinham material para fazer, né, as arpileiras, era tudo de reuso. Então, era uma roupa de alguém que tinha desaparecido, as panelinhas elas faziam com metal dos remédios, é um trabalho de garimpo mesmo, e de você fazer com que é disponível. Hoje em dia, essas arpileiras elas são comercializadas lá na Isla Negra, tem grupos que ainda fazem isso, mas esse grupo em especial, o Memorarte, ele está trazendo muito essa questão política. Então, elas fazem oficinas, elas se encontram e agora com essa, né, efervescência no Chile, elas estão fazendo muitos trabalhos.
acabaram de lançar um livro também, não uma integrante delas, mas uma parceira. E eu trouxe também algumas referências de livros que eu posso compartilhar no grupo e mostrar também aqui, deixa eu ver se as telas. Depois que você tirar as telas, eu mostro aqui os trabalhos. Mas essa força também, né, de você fazer da arte... Pronto, já tirei. Tá, não só um utilitário, né, assim, a gente precisou de cesta, a gente precisou de roupa, mas como que a arte, ela transborda isso, né? Ela transborda o que a gente precisa de necessidade e ela fala de sentimento e de afeto, né? Essa é uma arpileira que um amigo me trouxe lá do Chile e mostra mesmo uma fiandeira, aqui uma tecelã, perdão, e toda essa vida mesmo delas, né? No campo, essa vida rural, esse trabalho coletivo. É uma pequena arpileira. E quando a gente começou o nosso grupo de estudos, eu estava fazendo uma arpileira da minha casa. A minha casa é onde eu trabalho, é onde eu vivo, é onde meu filho nasceu, é onde tudo acontece. E eu vejo muita potência na casa, eu vejo muita transformação e também muitos desafios, né? Como a Nina sempre tem colocado no Instagram dela, assim, esse pensamento da casa, né? O quanto a casa tem as suas demandas e o quanto que a vida moderna nos tira dessas demandas, né? Então, eu também queria mostrar para vocês essa tela da casa, que também foi feita com restos de tecidos que eu costuro, com restos de tecidos que amigas me dão, também mostrando esse aspecto do fio, né? Do tecido, da moda. A gente falou bastante disso nesses encontros nossos, né? O quanto que toda essa moda, ela também está contribuindo para essa degradação da nossa vida no planeta, né? Depois eu vou passar para vocês, esse é um catálogo que chama Arpileiras Chilenas Política... Perdão, Arpileiras da Resistência Política Chilena. É um catálogo que dá para encontrar em PDF ainda, e ele vai falar muito dessas telas. Existe uma curadora que chama Roberta Bassic. Ela trabalha com arpileiras há muitos anos, ela é do Reino Unido, e eu tive a grande alegria de participar de uma oficina dela quando eu fui escrever um livro sobre as nossas parteiras. Ela acabou fazendo uma exposição no Memorial da Resistência em 2011, e eu consegui ir para lá, mesmo amamentando, num bate-volta. Cheguei lá, a Roberta deu uma aula para nós, e depois eu trouxe a aprendiz dela para fazer as arpileiras para o livro, junto com outras mulheres. E esse livro, hoje, a gente vai sortear ele no grupo, Nina e eu. Quem está presente vai ganhar um Parteiras Caiçaras, que conta também essa história, né, da tradição, das parteiras aqui de Cananéia. A gente fez toda a arte têxtil do livro com bordados, com telas bordadas. Então, cada tela conta a abertura de um capítulo, né? Conta essa história têxtil. E eu estava lembrando ontem que a nossa parteira mais anciã, a finada Enedina, que já partiu, ela dizia que quando o bebê chegava, né, eles usavam um fio fiado, que ela chamava assim, fio coxado fervido, para colocar no cordão umbilical. Então, como que esse fio ele está presente na nossa vida desde a vida intrauterina, né? Com o cordão umbilical, depois com esse fio que era preso, esse fio que também liga o nosso superespírito de prata, e o quanto que a gente pode com ele construir e costurar e bordar. Então, muito, muito feliz por poder vivenciar isso com vocês, né? Com tantos saberes, com tantas áreas, e a gente se torna um pouco mais, uma trama mais forte, né? Porque as tesouras do fascismo estão cortando tudo. Então, a minha contribuição era essa. Depois eu vou passar esse material de imagens, de fotos. Eu tenho muitas referências dessas imagens. Posso passar por e-mail também. Agora eu acho que é a Alice. Obrigada. Ah, não, a Alice já foi. Isso. Obrigada, Bianca. Mais alguém do grupo? Andréia, pode falar, meu bem. Eu esqueci de fazer uma coisa no final que a gente combinou, que era de mostrar alguma produção. Ah, boa! E aí eu falei para elas que eu queria mostrar uma das minhas produções mais queridas, mais imperfeitas,
mas que está num lugar bem guardado aqui no meu ateliê e eu prezo muito, que é essa bolinha aqui que fica nesse porta-ovo, que é um novelo que eu fiz. Ah! Eu fiz numa roda de beguines. Eu nunca tinha visto lã de carneiro, né? Eu nunca tinha visto uma roca, eu nunca tinha visto um fuso, nunca tinha visto nada. E naquele dia, na roda de beguines, a Nina estava lendo, ela veio para Curitiba, numa agenda política de ativismo delicado e intensa, e eu pude participar dessa roda. E eu não esqueço assim de muitas coisas naquele dia, né? De muitas construções, mas principalmente eu não esqueço dela chegar no meu lado ali e falar que eu estava pensando muito e que por isso meu fio estava arrebentando, né? Que era preciso naquele momento entrar em sintonia com a ferramenta, com o ritmo, né? E com a tensão. E aí no final saiu essa bolinha toda imperfeita, mas que eu guardo com muito carinho. Então, meu primeiro novelo de fio, que foi a arte que eu trouxe aí para hoje. Era isso. Beleza. Mais alguém do grupo? Podemos abrir a interação? Temos aí 20 minutos. Alguém escreveu alguma coisa no chat lá para lembrar de confiança, né? Do fio, que também é um aspecto. Alguém quer falar? O grupo terminou? Então, quero agradecer demais. Nossa, foi uma aula, né, gente? Foi muita dedicação mesmo, muito conteúdo. E abre um portal, né? E foi interessante o desenho que vocês fizeram mesmo, né? Sair daquela dimensão histórica, ir para a dimensão simbólica, né? Trazer essas imagens todas e chegar no pessoal e depois voltar para o grupo, né? Então, poxa, é lindo, é tudo que a gente está querendo firmar, né, nesse nosso ativismo. Muito bem, quem quer falar? Quero dizer que a gente está ao vivo no Facebook, né? E que algumas pessoas acompanharam parte ou bastante, e que eu quero agradecer também a audiência. E quem vai assistir fora, sem ser ao vivo também, porque continua lá. Queria também falar do sorteio. Então, quem está na presença aqui, o que a gente pode fazer? Entra lá no grupo, fala assim, ó, eu estive lá. Dá o seu nome e aí a Bianca anota os nomes e sorteia. Não sei se ela vai sortear eletronicamente com um papelzinho com o nome. Tá bom? E aí quem ganhar faz combina com ela como que vai remeter esse livro das parteiras caiçaras. Muito bem. Gente, quem mais? Quem fala já vai abrindo o microfone e já vai falando. Não? Então é isso. Ok. Eu quero falar. Oi, eu queria falar. Alguém abriu? Não, então fale antes. Oi, boa noite. Eu queria falar de uma imagem de fio que para mim é muito forte na literatura, que é de um texto da Conceição Evaristo, ela diz assim: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Eu sei que morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas, eu separei esse trechinho. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Porque vocês falaram dessa relação do fio com a literatura primeiro, né, trazendo o texto da Ana Maria Machado. E depois falaram da tesoura do fascismo, né? E eu fiquei pensando muito nesses tempos atuais, nesses dias que a gente tem vivido, né? E como essa figura do fio, né, que a Conceição Evaristo traz nesse trecho do texto é muito forte. A primeira vez que eu li, minha mãe costurou a vida com fios de ferro. Dá para você perceber toda a intensidade da vida da pessoa
né, toda a intensidade da vida da mãe, falando de um fio, né? Então, enquanto vocês falavam do fio, dessa relação, esse trecho do texto me veio à memória, eu queria trazer para o grupo. Especialmente essa semana com o massacre de Paraisópolis, né? Novamente os nossos jovens sendo mortos, né? Então essa imagem da Conceição nos mostra como isso é uma prática no nosso país e como que a gente não pode se deixar anestesiar, né? A gente tem que se manter na indignidade, a gente tem que manter a nossa indignidade. Muito bem. Pode até parecer que a gente está fazendo um bordadinho ou uma costura, mas isso que a gente está fazendo também é para trazer esse alerta o tempo todo, para a gente não deixar que o fascismo vire o nosso novo normal, não é? Uhum. Quem que ia falar agora? Maria, fala. Bianca, desculpa. Eu queria também ler, eu mandei um texto para a Nina e condensa o que a gente acabou fazendo, mas fala exatamente disso. As artes manuais, mais do que fabricar com as mãos objetos, trazem a cultura, o tempo, os valores de um povo. Esboçam através de linhas, fios, as conexões, redes e nós que criamos como mulheres e homens co-criadores da realidade. Pelo fio somos ligados à nossa mãe pelo cordão umbilical. Dele recebemos alimento, sustento, oxigenação. De prata liga nosso perispírito. De algodão materializam no corpo, nos vestindo, aquecendo, fazendo moda. Essa mesma moda que polui, degrada, mata, por estarmos num sistema econômico de excludentes. A solução? Sabemos não, mas agradecemos pelos fios das redes virtuais que conectaram mulheres, artífices pelo ativismo delicado que buscam revolução. É isso. Obrigada, Bianca. Acho que Maria queria falar também, não é? Maria Castro. Tá ouvindo? Tudo ok? É que me ocorreu também de lembrar dos fios, que também são chamados de linhas, né? E aí me remeteu à lembrança das linhas das nossas mãos, das nossas digitais e das linhas que traçam o nosso destino, né? Na leitura das mãos. E me ocorre lembrar também que esses traços das digitais, segundo a antroposofia, estão ligados diretamente com o desenvolvimento do pensar. Então, é um fio que parte dos nossos neurônios e desce, né, através dos nossos membros para a construção do futuro, através desse fazer manual, que também está nesse toque sensível da ponta dos dedos. Então, me ocorreu de lembrar isso e de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, ligada a esses fios do pensar e do fazer. Beijo. E do sentir. E do sentir. Muito bem. Quem vai falar agora, gente? Ainda temos uns minutinhos. Entendo uns minutinhos. Tem uma coisa que eu queria tanto ler isso aqui que está no dicionário de mitos literários, e eu falei, se der tempo eu vou falar, mas é curto, tá? Ele está falando de uma imagem, né? Que é uma imagem de linguagem que fala de fio para agulha, que é uma imagem para se referir quando você troca de assunto, né? De fio para agulha. Mas ele começa esse tópico falando um pouco sobre as rodilhas que as mulheres em muitas culturas levam na cabeça para carregar o peso, né? E aí ele conta um pouco, então, o verbete fala um pouco disso, né? As fibras vegetais que caem das folhagens são as preferidas pelas curandeiras para unir a madeira verde com a madeira morta. Feixes de lenha para acender o seu fogo, feixes de plantas para preparar os remédios. As rodilhas que elas acomodam na cabeça para suportar ritualmente essas cargas pesadas são rolos dessas mesmas fibras
depois de limpas de todas as suas asperezas, depois de cortadas em comprimentos iguais e modeladas em volta do punho esquerdo. Em Guadalupe, as velhas mulheres que trabalhavam nos canaviais ou nas plantações em geral guardavam por muito tempo, seguindo uma tradição, a primeira rodilha por elas fabricadas, como um fetiche ou um objeto sagrado. As meninas usam esses mesmos cordões vegetais para brincar de pular corda. Com eles, trançam coroas de noivas que elas enfeitam com flores para os ritos de passagem. Quando o menino adoece, com coqueluche, sua mãe o faz usar um colar ou uma pulseirinha de fio vermelho. O fio, cósmico, maléfico, protetor ou iniciático, é o fio da história, que liga também os mundos e os estados, o mundo invisível, o mundo visível, estados de oferecer e de receber um sacrifício. Era isso. Ai, que lindo! Não sei se vocês conhecem as rodilhas, mas é um hábito que a gente não tem aqui, né? Mas que as meninas na Europa e em outros lugares fazem até encontros para trazer de volta as rodilhas, né? Decoradas, bordadas, tecidas, são lindas. Muito bem. Mais alguém, gente? Já podemos? Então, vou agradecendo novamente ao grupo, falando que as inscrições para o Congresso Artes Manuais, primeiro Congresso das Artes Manuais na Academia, para apresentação de trabalhos, já está encerrado. Mas a gente deixou uma gordurinha para algum retardatário que queira, mas aí tem que entrar em contato direto. E que agora estão abertas as inscrições para quem quer ir lá participar, ver as mesas redondas, as apresentações dos trabalhos, pôsteres, performances, exposições, muita coisa. Então, isso era uma coisa que eu tinha que dizer aqui para encerrar. A outra coisa é que o nosso apoio do Catarse está valendo, tá bem? Para a gente pagar o Zoom, para a gente pagar o site que tem o domínio e o site que ancora a nossa página. E está valendo lá, estou agradecendo também quem está contribuindo. Muito bem. Mais alguma coisa? Então, na semana que vem, a gente tem um novo grupo, não é? Composto. Deixa eu pegar aqui o nome de quem vai fazer. Não tenho ainda. Está lá, vou pegar. Então, nós temos o último grupo, porque estamos chegando ao final do nosso trabalho, né? Semana que vem, no dia 9, o terceiro grupo se apresenta e aí, no outro, acaba, né? É o encerramento, a nossa síntese. Muito bem. Então, um beijo grande. Agradeço quem esteve e quem está lá no Facebook, no site. Essa gravação deve ir amanhã. E aí, um beijo. Até nós nos encontramos. Atenção para o sorteio. Coloquem o nome lá. Nós nos encontramos pelo WhatsApp e nos vemos na próxima segunda-feira. E eu, para o pessoal do Facebook, volto amanhã para contar das minhas impressões, o que eu levei para o sono, não é? Nesse encontro. Um beijo grande, gente.